Você já sabes qual é a tribo onde Cristo vai incorporar? Isto é o que você precisa saber. Eu sei que você já sabe que Cristo encarnou-se na tribo de Judá. Cristo encarnou-se no primogênito de Judá, de acordo com Gênesis 49, o verso 9. Então, Cristo encarnou-se na tribo de Judá. Agora, você precisa saber, desta vez, qual é a tribo onde Cristo vai incorporar. Então, isto é o que você precisa saber. Uma bênção profética em Gênesis capítulo 49. Ele disse: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel, mostrando que Cristo incorporará na linhagem de Dan. Na tribo de Dan existem muitos homens, mas a linhagem só existe um, o qual é Elias Joanã, o qual Cristo vai incorporar. A profecia na bênção de Jacó a Dan é que Dan julga o seu povo. Quem julga é Deus, quem tem povo é Deus. E isto mostra Cristo na linhagem de Dan, incorporado no primogênito da linhagem de Dan. É por isso que a bênção continua, dizendo que Dan é uma serpente, uma víbora junto ao caminho, que morde os talões do cavalo e faz cair por detrás o seu cavaleiro. Porque Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan, ele vai, como já está acontecendo agora, o primogênito da linhagem de Dan, mordendo os talões do cavalo, isto é, desmascarando a besta, a imagem da besta, e revelando para o mundo o que é o sinal da besta. Como está escrito, Apocalipse capítulo 17, que a besta e os 10 reis batalharão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro o vencerá. Vencerão também os seus eleitos, que estão junto com ele. O Cordeiro incorporado na primogenitura da linhagem de Dan derrubará o cavaleiro do mal, desmascarando a besta e a sua imagem. Isto é o simbolismo também de Dan, como Cristo falou quando ele esteve na terra: seja prudente como as serpentes e mansos como as pombas. Então Cristo, ele é a fonte da prudência. É por isso que a bênção profética do patriarca Jacó a Dan é uma serpente, uma víbora junto ao caminho, que morde os talões do cavalo e faz cair por detrás o seu cavaleiro, mostrando uma vitória contra a besta e a sua imagem. Uma vitória contra a besta e o falso profeta. Também o patriarca Jacó, finalizando a bênção a Dan, ele falou para Dan
a tua salvação eu espero, ó Senhor. Gênesis capítulo 49 e o verso 18. Além do patriarca Jacó chamar Dan de Senhor, ele também falou que espera a salvação na primogenitura de Dan, porque ele viu o Senhor na primogenitura de Dan. Mas não termina por aí a benção a Dan. A benção a Dan ainda não termina. Moisés, o grande profeta de Deus, o qual foi um tipo de Cristo da terra, ele também deu a bênção profética para Dan, em Deuteronômio, capítulo 33, e o verso 22, dizendo para Dan: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Essa foi a bênção que Moisés deu a Dan, dizendo que Dan é leãozinho. Quem sabe o que significa a frase leãozinho? Em primeiro lugar, não é aquele leão velho que já perdeu o seu território. Não é o leão velho. Mas também não significa que leãozinho é aquele filhotinho bem pequeno do leão. Também não é. A frase leãozinho significa leão novo, leão de guerra, leão que domina o seu território. Significa o leão rei. E o leão rei, esse título é para Cristo. Cristo é o leão da tribo de Judá, assim como ele é o leão da tribo de Dan. Pois a mesma bênção que Dan recebeu de leãozinho, também Judá o recebeu de leãozinho. Quando o patriarca Jacó deu a bênção para Judá, dizendo: Judá, tu é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Judá subiu da presa. Quando foi isso? Ele subiu da presa na ressurreição dos mortos, no terceiro dia. Cristo, Jesus Cristo, ele, o primogênito da linhagem de Judá, foi crucificado, foi morto numa cruz. A morte é uma prisão, mas ele subiu da presa, como a bênção profética a Judá descrevia, como descreve. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Cristo ressuscitou no terceiro dia, subindo da prisão. E a mesma bênção a Judá foi a Dan por Moisés, quando disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Em Salmos fala que Bazã é o monte de Deus, mostrando que Cristo incorpora no primogênito
da linhagem de Dan. Muitos têm confundido o processo da incorporação e encarnação. Primeiro, eu vou começando pela encarnação. A encarnação e a incorporação são duas coisas diferentes. A encarnação é um processo que ocorreu desta maneira. Jesus abandonou o céu e veio para esta terra, e ele entrou no útero da Virgem Maria, e ele nasceu, e ao nascer 100% foi divino e 100% foi humano. E este é o processo da encarnação. Agora, a incorporação é uma outra coisa diferente. E qual é o processo da incorporação? A incorporação significa que Cristo, a sua primeira pessoa, permanecerá no santuário celestial com as mãos levantadas e, ao mesmo tempo, incorporará no corpo de um homem, no corpo de um adulto, e assim, ao mesmo tempo, isto significa que, desta vez na incorporação, o humano vai desaparecer diante dos seres humanos, e só o que vai aparecer é o divino. Então é por isso que estamos aguardando o período da incorporação de Cristo. A sua segunda pessoa, então nunca confunda a encarnação e a incorporação, porque muitos têm dito assim: Cristo já encarnou, nunca vai se repetir. Irmãos, a encarnação e a incorporação são duas coisas diferentes. Então é por isso que a profecia de que Cristo incorporará no corpo de um adulto, isto é para desmascarar a besta e a imagem da besta. Porque lá em Malaquias está em que quando Elias vier, ele vai converter o coração dos pais e aos filhos, e aos filhos aos pais. Então só quem tem o poder de converter o coração dos pais e aos filhos é só Cristo. Então é por isso Cristo, ele vai incorporar no corpo de um homem adulto, um pecador, para desmascarar a besta e a sua imagem e para converter o coração dos pais e aos filhos. Irmão, esta é a profecia da incorporação. E assim, no dia 10 de junho de 2025, vai se cumprir a profecia da incorporação.